Muito bem, pessoal. Voltando, né? A internet tá ajudando da gente essa semana, né? Mas já estamos vendo. Vamos ver que não tenhamos mais problema na semana que vem. Então, como eu estava explicando, o pessoal está entrando aí, voltando novamente. Como eu estava explicando, essa cadência, primeira, quinta e quarta, ou primeira, quarta e quinta, elas são usadas muito em todas as músicas e, consequentemente, a gente consegue fazer uma transposição tendo como base elas, usando elas e não usando a tonalidade, como eu expliquei, que é uma maneira também que a gente pode fazer. Por exemplo, tem 2 tons, tem 1 tom, tem 3 tons. Então, por exemplo, a música, ela está em Fá maior. Fá maior é a primeira. Então, eu vou mudar a música para Sol maior. Então, todo lugar que aparece a primeira, que apareceria o Fá, eu vou mudar para Sol. Depois, eu vou colocar a quarta. Por exemplo, eu mudei para... A música estava em Fá e eu mudei para Sol. Qual que é a quarta de Fá? Fá, Sol, Lá, Si bemol. Aí depois eu vou mudar para Sol. Então, eu vou também lembrar a quarta de Sol. Sol, Lá, Si, Dó. Então, todas as quartas, todos os acordes que tiverem Si bemol, eu vou mudar para Dó. Tá? Eu estava fazendo e mostrando para vocês até o som, a sonoridade, e aí eu creio que vocês até começaram a lembrar de algumas músicas. Não foi? Algumas músicas a gente começa a entender que tem esses acordes no uso. Elas são tocadas com esses acordes e com essa cadência, primeira, quarta e quinta. Então eu estava na sequência em Fá. Depois... ritmo reggae, né? Lembra do ritmo reggae? Isso. Depois eu fui para a sequência em Sol. Dedilhação simples. Nós vamos voltar na dedilhação. Dois compassos, né? Vamos lá. Então, se a gente quiser, aquelas pessoas que querem compor, professor, eu quero compor, mas eu não sei como começar. Primeira coisa é fazer a tonalidade, deixar uma tonalidade para a música. Eu sei que aquela tonalidade vai ser legal para minha voz. Aí eu posso começar usando essa cadência, primeira, quarta e quinta. Tá? Depois eu vou para Lá, trilhação dobrada. A quinta de Lá, Mi. Depois, Ré, a quarta. Depois o Lá. Isso. E depois, por exemplo, o ritmo twist, eu faço Si. Então o que acontece? Eu estou usando a primeira, a quinta, a quarta e a primeira. Ritmo twist, lembram? Isso. Então, olha que coisa, nós já aprendemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ritmos, né? Todos os ritmos estão dispostos nas aulas. Começando lá pela primeira aula, eu já passei o ritmo canção, depois o rock and roll, depois o guarânia, depois o reggae, depois o valsa, depois o cururu, depois o baião, depois nós fizemos dedilhação simples, dedilhação dobrada, twist, e também teve um momento que eu dei uma pequena palhinha no ritmo marcha, né? Eu ensinei um pouquinho, só que a gente vai aprender melhor. Então a gente pega as músicas, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de algumas partes de música, né? Por exemplo, a gente pega Era Uma Vez. Era Uma Vez, eu não sei qual a tonalidade original da música, mas, por exemplo, para minha voz ficou razoavelmente boa, que é uma cantora, né, sexo feminino, então é complicado. Sexo feminino tem a voz mais aguda, né? Então quem está assistindo sabe, a voz do papai é mais grave. A voz da mamãe, né, mandar um alô até para Maria Regina,
A voz da mamãe é mais aguda, né, Maria Regina? Muito bem. Então, o que acontece? Essa música é cantada por uma mulher. Então, para homem fica um pouquinho difícil, às vezes, você achar uma tonalidade perfeita. Mas eu coloquei em Mi. Então, ela está em Mi. Era uma vez, dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Então o que acontece? Essa música ela está em Mi maior. Quais são os acordes basicamente que a gente usa? O acorde Mi. Qual que é a quarta de Mi? Mi, Fá, Sol, Lá. O acorde de Lá. Qual que é a quinta de Mi? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o acorde de Si. E depois tem uma menor. Lembra que eu falei que de vez em quando aparece ou a sexta ou a segunda? Então vamos ver, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o Dó sustenido. A gente vai ver depois que o Dó sustenido. Então essa música ela usa basicamente isso. Se eu sei qual é a primeira, qual é a quarta, qual é a quinta, nesse caso específico eu sei a sexta também, eu vou ter facilidade. Primeira, por exemplo, qual que é a primeira de Dó? É o Dó. Qual que é a primeira de Sol? É o Sol. Depois eu sei qual que é a quarta de Dó? O Fá. Qual que é a quinta de Dó? O Sol. Né? Porque tá ali, quarta, quinta, quarta, Fá, depois o Fá vem a nota Sol. E depois a sexta, Lá, Lá menor. Então o que acontece? Eu já matei, pronto. Eu vou tocar, se eu tocar essa música em Dó, nem precisei contar a tonalidade, um tom, dois tons, três tons, não. Eu sei que é a primeira, quarta, quinta e a sexta, então eu já sei. Por exemplo, eu vou tocar essa música em Ré maior, qual que é a primeira de Ré? É o Ré. Qual que é a quarta? Eu conto Ré, Mi, Fá, Sol. Depois do Sol é o Lá, depois do Lá é o Si menor. Então, Ré, Sol, Lá e Si menor. Vou tocar a música. Era uma vez, dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia. Vocês lembram que a gente viu? Ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Qual que é a sexta? Agora vem a sexta. O Si menor. No mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Aí eu pego, por exemplo, a música aqui está em Ré. Eu quero tocar a música em Fá. Não sei se vai sair um som legal para minha voz, né? Nós estamos só aprendendo a tonalidade. Era uma vez, dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Então o que acontece? A gente tem que contar. Do mesmo jeito que a gente contou as outras, a gente conta também. Então, ó, vamos contar 6, né? Eu tenho Fá, Sol, Lá, Si, bemol, Dó e o Ré. Então eu uso Si bemol, Dó e o Ré menor. Aí eu quero tocar outra música, por exemplo, a música em Sol. Vou passar, ó. Primeira, Sol. Qual que é a quarta? Dó. Qual que é a quinta? Ré. Se a quinta é Ré, a sexta é Mi menor. Tá bom? Então, por exemplo, vou tocar essa música em Sol. Era uma vez, dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Percebeu? Então eu usei a primeira, a quarta, a quinta e a sexta. Aí para finalizar, eu quero tocar a música em Lá maior.
Então eu vejo, a música usa o quê? Primeira, quarta, quinta e sexta. A sexta eu sei que é menor, lembra? Primeira, quarta, quinta e oitava são maiores. Segunda, terceira, sexta e sétima são menores. A sétima é meio diminuta, tá bom? No campo harmônico lá a gente vai lembrar. Então o que acontece? Eu quero tocar música em Lá, então eu vejo. Qual que é a primeira de Lá? O Lá. Qual que é a quarta de Lá? Eu vou ver. Lá, Ré. Qual que é a quinta de Lá? Se a quarta é Ré, a quinta é Mi. E a sexta? Fá sustenido menor. Aqui, ó, cadê? Lá, eu não tenho a sexta aqui porque eu coloquei só a primeira, quarta, quinta, né? Então, mas a sexta é Fá sustenido. Então eu posso tocar. Era uma vez. Ficou alto pra mim, perceberam? O dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Isso. Então a gente percebeu, pessoal, que além daquela escalinha que a gente pode usar, aquele degrau, lembra? Que cada degrau equivale a meio tom. Então a gente acha o primeiro, depois a gente vê qual que eu vou mudar para o segundo, né? Por exemplo, eu estou em Dó, vou mudar para Ré. Então eu tenho que subir 2 degraus. Agora eu estou, por exemplo, na música vai aparecer o Ré e vai aparecer, por exemplo, a quinta de Ré. Qual que é a quinta de Ré? Qual é? O Lá. Então, o que acontece? Eu vou usar do Dó para o Ré, eu subir 2 degraus. Se eu pegar e ver o Sol, Sol, eu vou subir também 2, né? Que seria a quinta de Dó. E aí, consequentemente, eu vou conseguindo entender, mas fica um pouquinho mais difícil, é isso que eu estou querendo dizer. Se a gente conseguir olhar mais os acordes como um grau, a gente consegue ter uma visão mais rápida na transposição de tonalidade. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. É claro que não é uma coisa simples, a gente vai ver mais um pouco ainda. Provavelmente na próxima aula eu vou passar para vocês, dependendo do feedback que eu receber, eu vou passar para vocês um novo ritmo, ou mesmo a gente volta a ver essa questão de tonalidade. Mas lembre-se, é importante a gente ter isso daqui mentalizado, né? Se vocês não copiaram, dão um pause aí depois no vídeo e copiem, tá? Isso daqui é muito bom para que a gente possa memorizar os acordes e aí naturalmente a gente vai conseguir, olha quantos coelhos, né? Como a gente fala, coelho a gente vai conseguir matar com uma paulada. Primeira coisa, a gente vai conseguir memorizar os acordes. Segunda coisa, a gente vai conseguir memorizar quais acordes dão certo com determinado, combinam diretamente, né? Depois a gente vai conseguir fazer a transposição de tonalidade mais facilmente. E depois, muitas coisas, né? Mas fechando, vamos dizer assim, a gente já começa a ter um treinamento auditivo para que a gente consiga tocar as músicas sem necessariamente nós termos ela na frente. Então a gente já começa a memorizar esses acordes, são esses acordes que a gente começa a memorizar. O campo harmônico ele é complexo, né? Ele é bem grandão. Então se a gente guarda a primeira, quarta e quinta, depois a gente já começa a guardar a segunda e terceira, sexta e sétima menor. Então já fica mais fácil. Tá bom? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar. Muito bem, um ótimo final de semana, com muita saúde, com muita paz e principalmente com muita consciência de que a gente, se pode ficar em casa, nós temos que ficar em casa, né? O isolamento ele continua e principalmente aquelas pessoas que têm condições de ficar em casa devem ficar, tá bom? Um abração, fiquem com Deus e que sejam todos abençoados, que a gente realmente esteja bem na segunda-feira para poder vocês acompanhar e eu realizar a aula aqui. Tá bom? Um abração, agradecer ao Fernando que tem se virado aqui. Não é o culpado, viu, de ter caído da internet. A culpa é lá da operadora, mas a gente faz o possível. Agradecer imensamente o Marcelo, secretário de Cultura, que tem tanto apoiado as aulas em casa. Mandar um beijão especial para um aluninho que eu fiquei encantado ontem, emocionado, para o Gabriel. Gabriel, beijo no coração, querido. Fico muito feliz de você estar acompanhando. Aquelas pessoas que querem saber o que acontece com aqueles alunos, aquelas pessoas que se interessam em aprender. É uma criança, né? E o que está acontecendo? Ele já está aprendendo bem, já aprendeu um monte de ritmos, está acompanhando, e a mãe toda orgulhosa, parabéns para os pais, todo orgulhosos os pais de terem um filho assim tão envolvente, né? A questão de nós aprendermos não é só simplesmente eu consigo, é simplesmente eu quero. Tá bom? Então, beijo no coração, beijão pro Gabriel, fique com Deus e olha, pessoal, mandei embalo esse final de semana, peguem, estudem, tá bom? Qualquer dúvida coloquem e a gente vai trocando ideia, tá bom? Fiquem com Deus, abração. Tchau, tchau.